Fala pessoal, bom dia. Hoje é dia 13 de abril, quarta-feira. A gente está começando mais uma reunião matinal. A gente vai comentar um pouquinho dos destaques aqui no Brasil e lá fora também. Vamos comentar do painel corporativo e um pouquinho de fluxo aqui na XP no dia de ontem. Mas para começar aqui com os destaques domésticos, a gente teve ali o setor de serviços com alguns dados e recuando ainda. Tivemos ontem aquela notícia do PP desembarcando e apoiando o impeachment, que é um partido muito relevante na Câmara, e também o Temer em algumas entrevistas aí já comentando que está preparado para um eventual governo aí de uma eventual presidência. Lá fora, um dado relevante foi a balança comercial na China, vindo um pouquinho melhor do que o pessoal esperava. Isso aí deu um impulso para as bolsas ao redor do mundo. Mas para comentar tudo isso no detalhe, eu vou chamar agora o Gustavo Cruz. Bom dia, Gustavo. Bom dia, Kim. Bom dia a todos. Pois é, a notícia que está pegando de surpresa, que foi o melhor do esperado e está impulsionando as bolsas pelo mundo, foi a balança comercial chinesa, que teve como novidade as exportações crescendo depois de 9 meses registrando queda. Então a balança comercial teve um superávit de 29 bilhões de dólares, foi menor do que o de fevereiro de 32 bilhões, mas a notícia boa foi essa: as exportações que tinham recuado 25% no resultado de fevereiro, elas avançaram 11%, até melhor do que as estimativas de 8% do mercado. Então isso está sendo o principal fator que está puxando as bolsas para cima, que fez as bolsas na Ásia a fecharem em forte alta hoje, e está puxando as bolsas na Europa mais de 2%, nos futuros de Nova York mais de 0,5%. Também um destaque foram as importações de alguns produtos específicos, de algumas commodities, que avançaram depois de vários meses em queda. Isso também foi um componente importante dessa balança comercial divulgada hoje, que também traz mais ânimos para o mercado. Os destaques foram as importações de petróleo, minério de ferro e cobre avançando, todas mais de 10%, todas cerca de 10%. No exterior, a gente ainda teve 3 indicadores divulgados hoje pela manhã importante. Um foi a produção industrial na Europa. Ela teve uma queda de 0,8%, foi pior do que os 0,5% esperado pelo mercado. Então, mas de qualquer forma, não está impactando tanto assim esse resultado. Nos Estados Unidos, a gente acabou de ter 2 indicadores sendo divulgados. Um foi o índice de preço ao produtor, que caiu 0,1%. A expectativa era de alta de 0,3%. Então, isso sim já começa a desanimar um pouco o mercado, né? Quando é indicador de inflação, não importa onde, a maioria dos lugares estão com problema em combater a deflação. Então, infelizmente, foi no sentido negativo, porque a expectativa era de uma alta e, na verdade, foi um resultado, inclusive, negativo. Foi uma deflação de 0,1%. E ainda nos Estados Unidos, a gente teve vendas no varejo, que elas recuaram 0,3%, e a expectativa também era de alta, de 0,1%. Então, 2 resultados ruins hoje na economia dos Estados Unidos pela manhã. Na parte doméstica, agora, a gente teve um indicador aqui no Brasil. Pela terceira vez, o setor de serviços teve uma queda muito forte, 4%, depois de queda de 5% em janeiro e 5% em dezembro, 4% de queda agora no mês de fevereiro. Todos os segmentos da pesquisa apresentaram recuo: serviços prestados à família, informação e computação, primeiro caindo 1,4%, segundo caindo 5,3%. Então, todos os resultados do setor de serviços foram bem decepcionantes. Um outro destaque dentro do indicador foi a receita nominal, registrando crescimento de 1,9% em fevereiro, depois de ter caído 0,1% em janeiro. Na parte política, a gente teve alguns destaques. A gente teve uma entrevista do Michel Temer, do vice-presidente, para a colunista Eliane Cantanhede, do jornal Estado de São Paulo. Ele negou que será presidente, negou qualquer discussão sobre responder se ele está preparado para ser presidente. Ele só falou que, por todo o histórico de vida pública dele, de vida política dele, ele naturalmente estaria preparado para ser presidente. E também ele refutou bastante a utilização da palavra golpe, falou que estava sendo muito indevidamente utilizada. Na parte política ainda, a gente teve destaque com certeza com o PP, um dos partidos com a maior bancada de deputados, mudando de lado, praticamente uma semana depois do presidente do PP anunciar que votaria a favor do impeachment. A gente teve todos os diretórios estaduais do PP falando que não iam seguir a orientação
do líder do partido, e aí o líder do partido mudou sua opinião, mudou sua fala oficial para o partido, e agora o PP se coloca a favor do impeachment. Isso deve ter alguma consequência em partidos menores, como por exemplo o PTN, um partido com 13 deputados na casa que estava favorável ao impeachment. Agora o líder do partido já admite que com todos esses partidos maiores se colocando a favor do impeachment, o partido dele também pode mudar a sua posição, que atualmente é favorável, que é contra o impeachment. Então, esse efeito dos partidos maiores, como a gente já teve o PMDB desembarcando no governo, provocou, por consequência, dominar mais um partido para sair do governo, que foi o PP, e agora os partidos menores começam a realmente se questionar aonde eles devem ficar. E agora eu vou devolver para o Ricardo Kim, a gente se vê novamente logo mais às 11h30 aqui na Infomoney. Hoje a gente vai fazer uma apresentação sobre vendas no varejo, por que as vendas no varejo seguem em queda, o que está ocasionando isso e o que a gente está vendo para frente um pouquinho nas vendas no varejo. Com você, Kim. Obrigado, Gustavo. Obrigado pelas informações. Passando aqui para o noticiário de empresas, noticiário fraco hoje, mas começando como sempre com Petrobras. O TST, o Tribunal Superior do Trabalho, decidiu adiar o julgamento, né? O julgamento que estava previsto para ontem daquela ação coletiva bilionária contra a Petrobras. Eles comentaram, né? O pessoal do Tribunal Superior do Trabalho comentou que não tem data prevista para a volta desse julgamento. Lembrando que o montante aqui que a gente está falando é de cerca de 11,5 bilhões de reais, essa ação coletiva, então a monitorar, mas sem data para julgamento por enquanto. Passando aqui para a siderúrgica, a CSN comentando que eles querem ter um conselheiro lá na Uzi Minas. Lembrando que a CSN tem uma participação bem relevante na Uzi Minas, mas por conta do CAD, eles não podem usar os direitos das ações, então eles não podem ter direito a voto ali no conselho, nem participar das decisões estratégicas, então os direitos congelados, e a CSN justamente quer tirar esse congelamento para poder indicar algum conselheiro para o board da Uzi Minas, tá? Então, de acordo com a CSN, eles não estão vendo nenhuma ação dos minoritários com relação a esse autoendividamento e todo esse rumo que a Uzi Minas tem traçado ao longo dos últimos trimestres. Passando aqui, a gente tem na parte de elétricas, hoje tem leilão de transmissão, a ANEEL faz então esse leilão na BMF Bovespa. O pessoal está esperando aí investimentos de até 12,2 bilhões de reais. E para terminar, Moody's mantendo o rating da BMF Bovespa, lembrando que recentemente a gente teve a aquisição, na verdade, da CETIP pela BVMF, então a Moody's mantendo o rating, tá, pessoal? Então esses foram os destaques na parte de empresas. Passando aqui para a parte de fluxo aqui na XP no dia de ontem, os locais terminaram net comprados em 14,9 milhões de reais, destaque na compra para Ambev, CSN, BBAS, BVMF e Petro, destaque na venda para Itaúsa, Itube, Susby, Klabin e Cielo. Os estrangeiros eles terminaram net comprados em 14,4 milhões de reais, destaque na compra para Itaú, Pecar, Sabesp, Hype e BRKM, destaque na venda para Petro, Lojas Renner, Croton, Ambev e BVMF. Esses foram os destaques na nossa mesa de fluxo. A gente também tem alguns comentários da nossa mesa de aluguel, principais demandas aqui para TIM, R-Log, Petrobras e Natura que a gente vê já há algum tempo essa demanda por short, tá, pessoal? Então esses foram os principais destaques no dia de hoje. Vou ver com a produção se a gente está tudo certo para o link com a Infomoney e ia perguntar ali para Paula quais são os destaques do dia de hoje. Bom dia, Paula. Bom dia, Kim. Bom, eu acho que o desembarque do PP ontem deu um gás que faltava para o rally do impeachment voltar à tona, né? A gente viu ontem o Ibovespa voltando para casa dos 52 mil pontos. E eu acho que o destaque da manhã de hoje também fica com a nova intervenção do Banco Central no câmbio, né? Depois a bateria de contratos que o Banco Central ofertou na véspera, hoje eles colocaram mais 8 mil
contratos de swap reverso em leilão, só que apenas 57 mil conseguiram ser colocados, né? A gente viu até uma reação ali ligeira do dólar subindo um pouco nessa manhã, mas já voltando a amenizar o movimento. Parece que o mercado não quer comprar muito essa tese do Banco Central, né? De que talvez o impeachment não passaria e conseguiria segurar o dólar ali naquela casa de uns 3,60, 3,50 por ali, né? Pois é, Paula, e nessa parte política, realmente, essa questão do PP, lembrando que há uma semana atrás o presidente do PP já tinha sinalizado na época que o partido estaria mais contra o impeachment, e uma semana depois a gente vê como as coisas mudam no cenário político, e com certeza a gente deve monitorar a questão do BC, só acrescentando que lá fora o apetite a risco aí tem crescido bastante ao longo do dia por conta da balança da China, então isso aí também pode pressionar dólar aqui e vai ser mais difícil ainda para o Banco Central. Vamos ver como que vai se desenrolar esse leilão ao longo do dia, tá, pessoal? Então eu vou ficando por aqui, lembrando que às 11h30 a gente tem XP Connection hoje, a gente se vê daqui a pouquinho. Bom dia a todos, é com você, Paula. Muito obrigada, Kim, bom dia também. Bom, e a reação do mercado hoje a esse rally do impeachment, vocês veem aqui no Infomoney na Bolsa. Pode rodar a vinheta. Bom dia, começa agora mais um Infomoney na Bolsa, nessa quarta-feira, dia 13 de abril. A gente já vê, o mercado já abriu, agora são 10h09, horário de Brasília. O Ibovespa já marcando uma alta bem acentuada nessa manhã. Deixa eu só fazer uma atualização aqui. 10h09, o Ibovespa subindo 2,5%, indo para a casa dos 53.300 pontos. Vale lembrar também que hoje acontece o vencimento dos contratos futuros de índice. Isso também deve trazer uma volatilidade a mais para o pregão, que parece ser bastante movimentado. A gente tem uma pauta política muito acirrada e, como a gente falou aqui na transição, né, do reunião matinal para o Infomoney na Bolsa, também os destaques lá fora com a China também ajudam a dar um gás a mais nesse rally que a gente vê no Ibovespa. Bom, nos destaques aqui da manhã, a gente volta a comentar aqui da atuação do Banco Central no mercado de câmbio. Ontem ele fez atuação recorde, leiloando 160 mil contratos de swap reverso, chegando ali a uma casa de 8 bilhões de dólares. Hoje, depois daquela bateria de contratos, o BC tentou ofertar mais 8 mil contratos, mas conseguiu colocar apenas 57 mil contratos nessa manhã. Vale lembrar que ontem o dólar chegou até subir 2%, mas apesar da atuação recorde do Banco Central, o câmbio fechou ali com uma alta de apenas 0,4%. O dólar futuro, né, que se estendeu ali para além das 17 horas, depois do último leilão do Banco Central, ainda ainda conseguiu inverter ali o sentido, passar para o campo negativo. Na pauta política, o grande destaque fica com o desembarque do PP ontem à noite. A notícia já era de se esperada, já vinha circulando no mercado durante a tarde, mas a oficialização veio mesmo após o fechamento do pregão. A notícia, né, da saída do PP acabou pegando um pouco o Planalto ali de surpresa. A expectativa que ficou é que poderia gerar um efeito manada com essa saída do PP. A saída do partido implodiria a estratégia do governo de compensar a debandada do PMDB com partidos médios. Foi o que destacou o jornal O Valor Econômico nessa manhã. A presidente Dilma se reuniu ontem com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o núcleo do governo para avaliar o cenário político após o PP, partido que até ontem era da base aliada. A notícia boa que ficou para o governo, segundo o assessor do Palácio, ouvido pela Agência Brasil, ficou por conta do novo líder do PR, Aelton Freitas, que após assumir o cargo disse que não há necessidade de fechamento de questão para que a legenda confirme ampla maioria contra o impeachment no próximo domingo.
Bom, depois dessas notícias, o placar que a gente tem do impeachment, segundo aqui os dados do Estadão, seriam de 306 votos a favor do impeachment e 126 contrários. Lembrando que ontem pela manhã, esse placar favorável ao impeachment, segundo o Estadão, estava em 299 votos. O Globo já fala que os deputados a favor somam 304 votos e já a Folha aponta um número um pouco menor de 284 a favor e 114 contra o impeachment. Numa matéria do Valor, destacou aqui que aliados do vice Michel Temer contariam com 357 votos favorável ao impeachment, o que já daria, né, a aprovação do pedido, caso esse número for factível. Sobre o vice Michel Temer, vale destacar a entrevista que ele concedeu ontem para a Globo News. Pela entrevista, o vice já fala como presidente. Ele afirmou que estaria preparado para governar no caso de impeachment. Segundo ele, o diálogo sempre pautou sua atividade, por isso não governaria sozinho, mas com todos os partidos. Bom, a reação também para esse desenrolar é que o vice já estaria consultando titulares para assumir o Ministério da Fazenda. Entre os cotados estaria aqui o governador José Serra e Murilo Portugal, presidente da Febraban. O Globo fala que o vice teria um jantar marcado com o Armínio Fraga. Ontem o Armínio Fraga participou de um evento, ele destacou que não queria voltar ao governo agora, que não seria a hora dele voltar ao governo, embora pudesse passar sugestões, inclusive nomes de possíveis ministros da Fazenda. Destaque também para o cronograma do impeachment. Na noite de ontem foi divulgado o cronograma para votação. A votação vai ocorrer no domingo, dia 17 de abril, e a conclusão do parecer deve sair por volta das 21 horas, com início às 14 horas, no horário de Brasília. Vale destaque, o InfoMoney vai fazer a cobertura completa da votação do impeachment no domingo, então não deixem de assistir aqui no InfoMoney. A gente vai estar o dia inteiro no domingo fazendo a repercussão e também trazendo um pouco desse impacto que a gente pode ver no mercado na segunda-feira. Nos destaques, saindo da pauta política, a gente tem na agenda hoje o livro bege do Federal Reserve, que vai sair às 15 horas. A pauta internacional ela tem ficado um pouco apagada nesses últimos dias devido às notícias políticas que têm pautado o mercado principalmente, mas vale destaque para o livro bege. Lá fora também saiu o balança comercial na China, que ajudou a puxar o índice Xangai para a máxima em 3 meses. Dados melhores do que esperados sobre o comércio exterior da China ofereceram novos sinais de que a desaceleração econômica está se aproximando do fim. As exportações na China cresceram 11,5% em março, na comparação com o mesmo período do ano anterior. O primeiro aumento desde junho e o maior desde fevereiro de 2015. Bom, vamos fazer uma atualização de como estão os ativos nessa manhã. Ibovespa marcando agora uma alta já de 3%. Ontem o índice fechou com alta de 3,6%, agora na casa de 53.584 pontos. Às 10 horas e 16 minutos. Entre as maiores altas hoje, novamente aparecem as ações da CSN. Ontem os papéis da siderúrgica subiram 21%, hoje sobem 13%, seguida por Usiminas e Metalúrgica Gerdau com alta de 8%. Vale também aparece na esteira, assim como Petrobras subindo aí na casa de 7%. Sobre a CSN, a gente tem notícia no radar. A dona da fatia acionária do capital da Usiminas, a CSN, encaminhou pleito ao CAD para a indicação de 3 representantes nos conselhos de administração e fiscal da siderúrgica.
conforme informou o Valor Econômico. O novo conselho será escolhido dia 28. O argumento da CSN ao CAD, em petição recente, é que os representantes atuais dos minoritários da Uzi Minas não estão exercendo a seu contento, seu papel de dever de fiduciário. Sobre a Petrobras, também tem notícia. O Tribunal Superior do Trabalho adiou ontem o julgamento que estava previsto de ações coletivas movidas por funcionários da Petrobras. O processo, no caso de vitória dos trabalhadores no TST, pode envolver um pagamento de até 11,5 bilhões de reais pela Petrobras, segundo estimativas da própria companhia. Passando aqui para os destaques negativos do Ibovespa, a gente tem apenas uma ação mostrando queda essa manhã, que é a Fibria, com queda de 0,6%. Mesmo assim, uma queda bem amena, e na menor alta de hoje aparece Klabin, com alta de apenas 0,5%. Sobre as ações de papel e celulose, também tem notícia. O banco Scotiabank iniciou recomendação para as ações da Klabin, a New Sector Outperforming, enquanto Suzano foi iniciada com New Focus Stock. Ontem, esses papéis foram penalizados também no Ibovespa, apesar da leve alta que a gente viu do dólar comercial. Os papéis de papel e celulose, do setor de papel e celulose, caíram, impactados também pela preocupação em torno do preço da celulose no mercado internacional, que segue em tendência de queda. Nessa semana a gente viu o BTG cortando o preço-alvo, dos papéis das 3 empresas que complementam aí o setor de papel e celulose: Fibria, Suzano e Klabin. O corte do BTG no preço-alvo foi de cerca de 30% para Suzano e Fibria. Nos destaques também corporativos, vou mencionar aqui sobre a BMF-Bovespa. A agência de classificação de risco Moody's manteve o rating Ba1 da BMF-Bovespa, enquanto perspectiva seguiu em negativa. A ação de rating segue a notícia de fusão entre a companhia e a CETIP. Notícia também sobre a EZTEC. A companhia prevê lançar mais 3 empreendimentos no primeiro semestre na cidade de São Paulo, embora ainda veja o cenário para o setor imobiliário de forma cautelosa e mantenha o foco na gestão de estoques e distratos. E no setor elétrico, a ANEEL promove hoje na BMF-Bovespa, na capital paulista, o leilão de contratação de serviços de transmissão de energia elétrica em 20 estados do país. Serão licitados 24 lotes de empreendimentos com 6,5 mil quilômetros de linhas de transmissão. Expectativa é de investimento de 12,2 bilhões de reais. Só atualizando novamente os destaques da Bolsa, CSN segue na ponta positiva do Ibovespa, com alta de 14% nessa manhã. Entre as quedas, a Fibra ainda segue ali com uma leve queda de 0,35% e Ibovespa seguindo em alta de 3% na manhã desta quarta-feira, de vencimento de contratos futuros do Ibovespa. Bom, ficamos por aqui com mais um Infomoney na Bolsa. O pregão de hoje promete ser novamente bastante agitado. Espero que vocês acompanhem o noticiário aqui no Infomoney. Bons trades a todos e muito obrigada.